Olá, se você tem uma Bíblia com você, quero que vá para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Se você não sabe onde está, vá ao índice da sua Bíblia. Procure a página e chegue lá, seja em um iPhone ou iPad. Ouça. Este é um trecho das Escrituras que você quer ver e que quer marcar para a sua vida, para a sua família e para seus amigos. Este é um trecho das Escrituras grandioso e poderoso que encontramos bem aqui. E do que quero falar com você nesta série de avivamento esta manhã é que quero que veja a vida avivada. Isso é o que você aprende em Efésios capítulo 4. Agora, só quero dizer isso. Eu disse isso na semana passada. Meu objetivo para muitos de vocês é apagar o disco rígido de suas mentes. Provavelmente, você já ouviu a palavra avivamento, mencionada muitas vezes na igreja. Mas no que estamos nos concentrando é no que realmente significa. E só quero te lembrar que a palavra avivamento não é uma palavra que se encontra na Bíblia. Mas a boa notícia é que a palavra avivamento vem da palavra avivar. E essa é uma palavra bíblica. Avivar é algo sobre o qual a Bíblia fala muito. Quando você pensa em avivar e pensa em retornar, então avivar algo simplesmente significa isso. Apenas concentre sua mente nisso e veja se você precisa disso em alguma área da sua vida. Pense no seu casamento, pense talvez em uma relação com um amigo, uma mãe ou um pai ou, você sabe, qualquer tipo de relação de trabalho. Reviver significa restaurar, significa trazer de volta à vida. Há alguma área da sua vida que você precisa reviver? Acho que algo que poderíamos fazer quando pensamos em restaurar é, se algum de vocês é amante de carros antigos, certo? E você pensa em algo que é velho e simplesmente, está enferrujando e perdendo sua vitalidade, sua capacidade de funcionar de maneira eficaz. E o que acontece? Alguém pega esse carro e começa a restaurá-lo. Eles começam a trabalhar nele e antes que você perceba, está em sua condição original, como novo. E assim é o avivamento. Isso é o que significa reviver. E quando você menciona isso na Bíblia, literalmente significa voltar à vida, despertar espiritualmente, voltar a viver a vida seguindo a Cristo como deve ser vivida. E minha esperança nisso, e não há outra maneira de dizer, pessoal, ouçam, quando você faz uma série sobre avivamento, simplesmente vai doer. Não preciso de outra forma de dizer, porque o que acontece é que entra e aponta o que causou morte no seu casamento, o que causou morte na sua vida, como o que entrou na sua mente, na sua forma de pensar, na sua atitude e na sua perspectiva. E a Bíblia lhe ensina isso, e isso trouxe morte à sua vida. Pense no que a Bíblia diz. Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, mas também disse que o ladrão vem referindo-se ao inimigo que está ativamente atrás da sua vida. E ativamente atrás da minha vida vem para roubar, matar e destruir. Quando há algo morto que precisa reviver, há coisas que trouxeram morte e devem ser abordadas. E espero que esta série te permita examinar-se para ver se você precisa de um avivamento em relação às coisas de Deus. Você encontra esta grande passagem das Escrituras. É uma passagem das Escrituras que dói. Quando leio o que vamos ler, penso no livro de Hebreus. Hebreus fala sobre a Bíblia e é isso que ensina. E usa uma ilustração. Só quero usar a ilustração. Mas, na verdade, a ilustração que a Bíblia usa de si mesma no livro de Hebreus é quase como a de um cirurgião. E o que um cirurgião faz é entrar com um bisturi e cortar. Pense nisso por um momento. Ele cortará o corpo. Ele ajustará. Entrará. Trabalhará no que causa dano. Cortará. Eliminará. Retirará. Depois, suturará você e começará um processo de cura. Essa é a imagem. Isso é o que deve acontecer em um avivamento. E isso é mais ou menos o que este texto em Efésios capítulo 4 faz. Vamos começar no versículo 22. O contexto é, Paulo está escrevendo para seguidores de Cristo, para os seguidores de Cristo. Isto é, para cristãos. Ao ler isto, você pode pensar que se refere ao mundo, mas não é assim. Quando você ler isso, pode pensar que ele está falando do mundo, mas não é assim. Ele está falando à igreja e diz para terem cuidado, protegerem-se na maneira como caminham. A palavra caminhar literalmente nos dá a ideia, o pensamento. Tenham cuidado com a forma como vivem. Tenham cuidado com a forma como falam, como agem, o que fazem, para onde vão. Todas essas coisas é o que ele está dizendo. E quando chegamos ao versículo 22, ele diz isto. Ele diz em referência à sua antiga maneira de viver, a forma como viviam antes de Cristo. Agora você veio a Cristo. Então ele diz isto. Deixe de lado o velho homem. Não viva como costumava viver. Não pense como costumava pensar. Não fale como costumava falar. O qual está sendo corrompido conforme aos desejos enganosos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, ei, nosso desejo pela mentira, nosso desejo pelas coisas erradas está criando uma batalha dentro de nós.
Então ele diz, somos seguidores de Cristo, mas podemos ser corrompidos por nossos desejos. Depois ele diz isto, que sejam renovados no espírito da sua mente. Olhem isso e revistam-se do novo homem que na semelhança de Deus foi criado em... E isso é o que Deus cria em sua vida, justiça. O que significa retidão? Viver corretamente com Deus cria santidade. A santidade é um afastamento, não apenas do que você deixa para trás, mas do que você adota. É disso que ele está falando. E a verdade, você constrói uma vida sobre a verdade. Portanto, deixando de lado a falsidade, falem a verdade cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Como você vive afeta a minha vida. Como eu vivo afeta a sua vida. Nós seguimos a Cristo. Estamos na mesma família. Irritem-se, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a sua ira. Olhem, vocês já sabem disso. Vocês não vão gostar desta mensagem. Alguém diga amém e não deem lugar ao diabo. O versículo 27 deve estar marcado na sua Bíblia. Quem rouba não roube mais, mas sim trabalhe. Consiga um emprego, tenha uma ocupação. Dedique sua vida a algo. Trabalhando com suas próprias mãos no que é bom. Olhem isso, assim terá algo para compartilhar com quem estiver em necessidade. Em outras palavras, deveria dedicar sua vida a receber, mas deveria dedicar sua vida a receber para que possa dar. Depois diz isto, versículo 29. Que nenhuma palavra corrompida saia da sua boca, mas apenas a palavra que seja boa para edificação conforme a necessidade do momento, para que transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Agora vamos avançar até chegar ao final, onde abordaremos Efésios 5:18. Isso é tudo o que quero ler para vocês, porque abordaremos as outras coisas. Mas no versículo 22, isto é o que está dizendo. E lembrem-se, isto é avivamento. Então, se há uma área morta na sua vida, ele diz, isto é o que você precisa fazer. Você tem que deixar para trás a forma como costumava viver. Você tem que se despir do velho homem. No versículo 24, ele diz que você deve se vestir do novo homem. O que está dizendo é que você tem que tirar as roupas sujas e colocar roupas novas. Você tem que deixar para trás a vida antiga e assumir a nova vida. Você não pode viver como costumava fazer. Acho que um dos maiores erros no cristianismo hoje é que muitos, incluindo eu, crescemos pensando que o cristianismo trata do que deixamos para trás. Isso não é o que a Bíblia ensina. O cristianismo não é apenas sobre o que você deixa para trás, mas também sobre o que você assume. Você assume uma nova vida e direção. É isso que ele está dizendo. E alguém poderia dizer, bem, pastor, realmente estou lutando nesta área da minha vida, então como faço isso? No versículo 23 ele diz isso e aquilo. Deve ser renovado, certo? Reviver é o que estamos ensinando no Espírito. Veja onde começa na sua mente agora. A mesma resposta. Agora você vai entender isso. Essa é a única vez que essa linguagem é usada no Novo Testamento, o que nos diria grande momento, grande oportunidade aqui mesmo. A única vez que é usada dessa maneira. E o que significa isto? Ser renovado ao adotar a mente de Cristo. Pare de pensar como pensa. Pare de pensar e foque no que você quer. Poderia ser algo como sei o que a Bíblia diz, mas ou talvez bem, sei o que Deus quer que eu faça, mas nestas circunstâncias simplesmente sinto isso. Diz, para não ser renovado ao adotar a mente de Cristo. Agora, o que é a mente de Cristo? Porque a Bíblia nos diz em João capítulo 14, você pode ver no versículo 6, que a mente de Cristo é a verdade. Troque a mentira pela verdade. Livre-se da mentira do que você pensa, do que você acredita. Adote a verdade. Isso é parte de ser avivado. É disso que está falando ser renovado, ser avivado. E ele continua. Pense neste detalhe e em como ele aparece no versículo 24, porque menciona a semelhança de Deus e depois nos diz o que é a semelhança de Deus. Ele usa a palavra justiça. Em outras palavras, viva de acordo com o plano correto. Bem, qual é o plano correto? O plano de Deus. Qual é a verdade correta? A palavra de Deus. Ele está dizendo, ei, viva sua vida de acordo com a semelhança de Deus, que se refere à justiça de Deus. Viver corretamente, em outras palavras, santidade. Pense nisso, afastado do pecado. Não vou permitir isso, vou descartá-lo, não vou por esse caminho. Isso está saindo da minha vida por qualquer meio necessário. Vou eliminar isso da minha vida, algo como o que a Bíblia diz sobre o cirurgião. Vou eliminar isso da minha vida, vou deixá-lo porque isso é uma mentira e vou entregar minha vida à verdade. E aqui está a questão da santidade. Não é apenas estar afastado de algo, mas estar separado para Deus. Estar separado para Deus. E então ele diz, certo? Não viver em uma mentira. Ouça isso com muita atenção. A maioria das derrotas que enfrentamos na vida quando se trata de experimentar o que Deus tem para nós é porque estamos acreditando em alguma mentira que nos impede de experimentar a verdade. Como dizer, nunca poderei ter vitória sobre este pecado. Bem, isso não é o que a Bíblia ensina. Ou nunca poderei obter o perdão pelo que fiz. Bem, isso simplesmente não é o que a Bíblia ensina. Bem, acho que isso vai funcionar melhor para a minha vida do que o que Deus diz.
Estou acreditando em uma mentira que me impede de conhecer a verdade. E a verdade é o que me liberta. Então eu te digo, por trás de cada ação autodestrutiva, de cada pensamento autodestrutivo, há uma mentira na qual você está acreditando, em vez de acreditar na verdade e responder à verdade. E esta é uma vida avivada. É assim que se parece. Avivar a verdade na sua vida. Isso é o que você deveria anotar, porque isso é o que é o avivamento. É avivar a verdade na sua vida. Mas então ele dá um aviso e diz, agora pensem nisso. Ele está dizendo, ei pessoal, vocês têm acesso a uma vida justa. Vocês têm acesso não apenas ao que devem deixar para trás, mas também ao que devem perseguir. A verdade da palavra de Deus, a pessoa de Deus, como Ele quer que vocês vivam. Então ele diz, tudo isso está disponível para vocês, mas há um aviso. Versículo 27, marque na sua Bíblia. Ele diz isso, e não deem lugar ao diabo. Depois olha o versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Você sabe como isso seria lido? Não quebrem o coração de Deus. E isso está escrito para os filhos de Deus. Isso está escrito para seus seguidores. Só quero me certificar de que todos na sala compreendam que isso é direcionado a eles. E esta é uma incrível porção das Escrituras. Deixem-me dizer isso. É um trecho das Escrituras que preocupa. Esta Escritura deveria fazer com que todos nós prestássemos atenção às nossas vidas, relações, direção, ações e forma de viver. Porque o fato de que um seguidor de Cristo possa dar uma oportunidade ao diabo, ou que você e eu possamos entristecer o Espírito de Deus. Ouça isso, poderíamos obstaculizar a obra de Deus. Esqueça o mundo. Ele está falando conosco aqui, conosco que estamos assistindo online. Ele está dizendo que poderíamos obstaculizar a obra de Deus, que poderíamos quebrar o coração de Deus. E pense nisso por um momento, porque há alguns seguidores de Cristo que criaram uma cultura. Você criou uma cultura em sua vida. E pessoal, realmente quero que entendam isso. Onde o diabo está ativamente operando e se movendo no meio de suas vidas. Agora, a Bíblia nos ensina que quando o diabo se envolve em algo, é isso que ele faz. Ele rouba, mata e destrói. Qualquer área da sua vida que esteja sendo destruída, qualquer área da sua vida que esteja sendo roubada, você está vendo como sua vida se torna estéril devido às coisas que há nela. Você deu uma oportunidade. A Bíblia diz que podemos dar ao diabo uma oportunidade para agir em nossos casamentos, para agir em nossos lares, para agir em nossas casas, agir em nossos locais de trabalho e em nossa forma de pensar, atitude e perspectiva. E antes de começarmos a dizer, diga a eles, não estou falando da sua tia Rosita. Você está bem? Todos estão bem? Não estou falando do seu tio no Missouri. E não estou falando do seu cônjuge que está em casa. Você está orando. Ó Deus, que eles liguem o computador. Não é a eles que estou falando. Estou falando com você. Esta escritura, esta passagem está falando com você. E está dizendo, certifique-se de ouvir isso. Certifique-se de saber que você pode permitir que o diabo que rouba, mata e destrói, ele é o pai da mentira. Você pode permitir que ele se infiltre em sua mente e em sua vida e ouça isso. A Bíblia te ensina que Satanás não pode tomar terreno que você não lhe dê. Se você é um seguidor de Cristo, Deus te deu sua palavra, te deu seu Espírito, te deu a família de Deus, te deu todo tipo de recursos que ensinamos e dos quais falamos aqui regularmente. Deus te deu tudo isso para que você possa viver uma vida de verdade. Você pode viver uma vida de retidão, você pode viver uma vida guiada por Deus, que vem para dar vida e dar em abundância, para que você possa permanecer em Cristo e Cristo possa permanecer em você e Ele possa dirigir sua vida. Ouça, ao acreditar e viver uma mentira, ao se afastar da verdade de Deus, Satanás toma terreno em sua vida. Paulo adverte ao se irritar, frustrar ou em situações difíceis, não deem oportunidade ao diabo. Mas a Bíblia nos ensina que ao dar uma oportunidade, o diabo age em sua vida. Pense nisso. Se eu te convidasse para minha casa hoje e dissesse, venha para minha casa, quero que jante comigo e com minha família, quero que entre, que se sinta em casa. Se quiser, pode passar um tempo na sala ou na cozinha. Apenas passem algum tempo juntos. Pense nisso por um momento. Você não é dono da minha casa. Você não tem nenhum direito legal sobre minha casa. Mas você tem acesso à minha casa porque eu permiti que você entrasse nela. E o que a Bíblia está dizendo é que você deve ter cuidado. Você deve proteger sua vida porque pode dar acesso ao inimigo. Você pode convidá-lo para a sua vida onde ele pode causar estragos. E então diríamos isso. Vamos. Simplesmente fazemos a pergunta natural. Como eu o deixo entrar? Como sei se o convidei para minha casa? Como sei se o convidei para minha vida? Como sei se criei uma cultura na qual o diabo sente que tem a oportunidade de fazer o que quer? Bem, ele responde a isso no versículo 24. Vamos pensar sobre isso. Fala sobre a mentira no versículo 25. Fale sobre raiva. No versículo 28 fala sobre o roubo.
No versículo 29 fala sobre palavras obscenas e ofensivas. No versículo 31, ele diz que a amargura pode fazer isso, a ira pode fazer isso, a raiva pode fazer isso, o clamor pode fazer isso. E você sabe o que é o clamor? Olhe para as ruas hoje em dia. O clamor é uma explosão pública. É uma falta de controle? Estou tão irritado. Estou tão chateado. Vou me levantar e simplesmente te deixar saber o que penso. Estive na igreja toda a minha vida. Vi isso na igreja, não apenas nas ruas. A Bíblia diz que isso entra em nossas vidas, a calúnia que é simplesmente fofoca, dizer coisas pelas costas das pessoas, a malícia. Se você for ao capítulo 5, no versículo 3, fala sobre a imoralidade e preciso que você entenda essa palavra que está ali em imoralidade. De lá obtemos a palavra pornografia e literalmente. O que significa? Preciso que você ouça. Significa qualquer coisa que esteja fora de um marido e uma esposa dentro dos limites do casamento, sexualmente ativos juntos. Qualquer coisa fora disso. Qualquer coisa fora disso. Só preciso que você ouça isso. Qualquer coisa fora disso. Um marido, uma esposa, um homem, uma mulher no casamento. Você pode percorrer toda a sua Bíblia? Essa é a palavra que ele usa. É daí que vem a palavra pornografia. Por que obtemos a palavra pornografia? Porque a pornografia abrange todos os tipos de atos sexuais. E assim, ele simplesmente diz que todos esses atos sexuais, essas formas sexuais, cada parte disso apenas convida o inimigo para a sua relação, para a sua mente. Dá a ele um campo de jogo em sua mente, em seus desejos, para afastá-lo das coisas de Deus. Para matar, roubar e destruir a impureza. E então, você sabe, nós estamos sempre olhando ao redor e diz ganância. Você já notou que todos os outros são gananciosos, menos nós? Como se a Bíblia nunca dissesse como este é o nível em que você se torna ganancioso. Você chega agora e é ganancioso? Isso não, é ensinado. Outros são gananciosos. Raramente somos mesquinhos. Mas a Bíblia diz que a ganância é pecado. Essa busca constante. Tenho que ter, tenho que conseguir, quero mais, preciso de mais. E não se esqueça de que mesmo neste contexto, ele volta e nos diz que uma das razões pelas quais devemos trabalhar é para que, quando as pessoas estiverem em necessidade, tenhamos algo que possamos investir nelas. Esse é um dos propósitos do trabalho. Isso está na sua Bíblia. E só quero que você veja isso, porque o contexto disso é avivar. Falando aos cristãos e diz, pessoal, vocês devem tirar isso, coloquem isso em prática, deve haver uma troca, um avivamento para que Deus opere em sua vida. Olhem, os versículos 5 e 6, este é o capítulo 5, só quero que você veja isso, veja o que diz aqui, isso vai te impactar, porque isso, todas essas coisas que estou enumerando, você deve saber com total certeza que nenhuma pessoa imoral ou impura, nem nenhum homem ganancioso que é um idólatra, é qualquer coisa que você adore acima de Deus. Terá herança no reino de Cristo e de Deus. E dizemos, uau, esse é um versículo poderoso, pastor. Agora, número 1, quero que me ouça. Fui um idólatra? Sim. Fui um pecador? Sim. Persegui muitas das coisas que acabei de enumerar para você na minha vida. Totalmente culpado, sob a ira de Deus, enfrentando a ira de Deus. Mas me arrependi dos meus pecados. Coloquei minha fé em Jesus Cristo. Fui lavado, fui limpo, fui perdoado. E a realidade da vida é que, embora eu tenha sido todas essas coisas, já não sou aos olhos de Deus porque Cristo pagou pelo meu pecado. Ele tomou a ira, a pena, o castigo para que eu nunca tivesse que fazê-lo. Mas eu preciso que você escute. O que ele está dizendo aqui é que se nunca há convicção, nunca há algo que te tire dessas coisas. Se nunca há como Deus te dizendo, saia disso, não esteja nisso, afaste-se disso. Ele está apenas dizendo, não vejo Deus em você. Isso é o que ele está dizendo. O que ele está dizendo, pessoal, é vivam assim, caminhem assim, experimentem isso. E se não há desejo, se não há luta para se afastar, não há convicção ou chamado do Espírito, o Espírito de Deus não está dentro de você, afastando-o dessas coisas. Então aqui está o ponto. Isso não te levará ao céu. Você precisa do perdão de Cristo. Você precisa que o Espírito de Deus te guie. Versículo 6. Que ninguém vos engane. Há pessoas por toda essa cidade que dirão que você pode ganhar a entrada para o céu, mas você não pode ganhar o céu porque quebrou a lei de Deus e será julgado. A única razão pela qual não serei julgado pela lei de Deus é porque foi feito um pagamento. Não foi por méritos nem por obras, foi feito um pagamento, aqui está o ponto. Não foi feito por mim, foi feito por Cristo e Deus me oferece perdão. Porque Jesus pagou tudo. Mas a realidade é que não deixe ninguém te enganar, fazendo você acreditar que pode simplesmente seguir em frente com sua vida, com tudo isso. Ele diz com palavras vazias, e há muitas igrejas que fazem isso. Não estou atacando as igrejas. Só quero advertir as pessoas que Deus colocou sob minha liderança. Quero te dar um aviso. Há muitas igrejas às quais você pode ir, e esta manhã te farão sentir confortável. Você não teria que passar pelo que estamos passando.
Você não teria que enfrentar a convicção e olhar para a palavra de Deus, você não precisa fazer isso. Mas ele diz, não se deixem enganar por palavras vazias. Por estas coisas, veja o que diz a ira de Deus, vem sobre os filhos da desobediência. Deus diz, vou julgar o pecado. Se você não acredita que Deus julgará o pecado, ele já julgou o pecado. Ele o julgou em Jesus Cristo. E todos os que vêm a Cristo são perdoados porque seu pecado já foi julgado por ele. Verdadeiro? Deus impôs seu julgamento. Mas aqueles que estão fora de Cristo enfrentam o julgamento de Deus. Agora veja o que diz nos versículos 10 e 11. Vou voltar ao versículo 9. Vamos voltar atrás. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Agora, o que é a luz? É Deus, é a sua palavra, é o seu espírito. A palavra é uma lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. E isso é o que diz sobre nós o que estamos tentando aprender. Isso é o que estamos fazendo esta manhã. Estamos tentando aprender o que agrada ao Senhor. Depois diz, não participem das obras infrutíferas das trevas, mas ao contrário, denunciem-nas. Mostre o caminho correto, para que aqueles que estão no caminho errado o vejam. E isso pode ter um impacto em suas vidas. E vamos ao versículo 13. Mas tudo se torna visível quando é exposto pela luz. Isso é o que está acontecendo esta manhã. Eu não estou expondo a luz. Deus, seu Espírito, sua palavra estão expondo a luz em sua vida. Porque tudo o que se torna visível é luz. Agora veja isso. Por esta razão diz, desperta, tu que dormes. Ressuscite dos mortos, e Cristo brilhará sobre ti. Agora deixe-me fazer-te uma pergunta. Quando essas coisas entram em nossas vidas, e essas coisas podem entrar em nossa vida, eu te prometo que as coisas que acabei de mencionar estão representadas neste edifício esta manhã. Serão representadas no próximo serviço. Esta manhã serão representadas online neste serviço. Serão representadas novamente online no próximo serviço. Estão representadas em toda esta cidade, em todo o mundo, nos seguidores de Cristo, ou Deus não teria se dado ao trabalho de colocá-las neste livro. Então, quando essas coisas começam a aparecer em nossa vida, o que precisamos fazer? Número 1. Você está pronto, quer avivamento, quer superar as áreas mortas da sua vida, precisa recuperar a vida do seu casamento, recuperar a vida na sua perspectiva, porque é solteiro, recuperar a vida na sua perspectiva pelos seus desafios e dificuldades que enfrenta. Ele diz, isso é o que deve acontecer, arrependa-se. Não se pode ensinar a Bíblia sem arrependimento. Agora, o arrependimento é se estou indo nesta direção, preciso parar e ir na outra. Veja o que diz no versículo 25. Assim, devido a tudo isso, descarte-o. Ele está dizendo, ei, você tem estado indo nesta direção. Portanto, pare de ir nesta direção, dê a volta e vá na outra direção. E você sabe por quê? Eu não tenho medo. E nunca entenderei por que os pastores e as igrejas têm medo de ensinar isso. Eu fui em uma direção, me virei e fui em outra. E a outra direção é muito melhor que a anterior. Estou aqui esta manhã para te dizer que te amo o suficiente para estar aqui toda semana e te dizer, esse não é um bom caminho. Este é um ótimo caminho. Deixe esse caminho e siga este. É isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Isso foi melhor do que um aplauso tímido esta manhã para o serviço das 9. E então ele diz, deixando de lado a falsidade, falem a verdade. Cada um com seu próximo, seu cônjuge, seus filhos, seus colegas de trabalho, todos eles são seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Em João 8,48, a Bíblia diz que Satanás é um mentiroso. A Bíblia diz que não há verdade nele. Isso levanta uma pergunta. Digam-me, assim sei que estão ouvindo, há alguma área da sua vida que não esteja completamente baseada na verdade? Há alguma área da sua vida que não esteja completamente baseada na verdade? Porque se há alguma área da sua vida baseada na mentira, esse será o campo de jogo de Satanás na minha vida. Saber é interessante. Satanás fará. Satanás garantirá que você minta e seja pego. Porque traz dificuldades, traz destruição. Talvez pensem, estou me safando com minha mentira. Dê tempo. Ele prefere que você se safe por tempo para que a destruição seja maior quando você parar de se safar. Às vezes pensamos em mentir, olhamos para alguém e contamos uma mentira descarada. Pode ser isso, pode ser uma mentira, mas me escute, também pode ser uma crença falsa. Pode ser, eu sei o que Deus diz, mas essa mentira pode trazer uma grande destruição para a sua vida, porque Deus vê o que você não vê, sabe o que você não sabe. E Ele é quem tem a luz, não você. Quando você segue por um caminho escuro, ou entra em uma sala escura e não tem uma lanterna, não tem nenhum recurso, o que você faz? Eu fiz isso muitas vezes. A pessoa com a luz, a pessoa com o recurso, se coloca à sua frente, acende essa luz, te dirige, te guia e te mostra. Isso é precisamente o que está na sua Bíblia. Pode ser uma insegurança, pode ser algo em que você acredita sobre a vida que Deus diz que não é verdade. E então eu adoro o que um pastor ensinava. Adrian Rogers costumava dizer,
uma meia-verdade é uma mentira completa. É isso mesmo. Lembro-me dos meus primeiros dias no ministério, preenchíamos relatórios. E estou grato por ter tido um líder superior que me responsabilizou e me ensinou disciplina na minha vida. E eles me perguntavam, você tem o relatório? Sim, eu tenho o relatório. Agora, a verdade é que eu não tinha o relatório pronto. Eu só tinha o relatório. Não me olhem com tanta espiritualidade. Mas na minha mente eu estava pensando, não menti. Tenho o relatório, só que não está terminado. Omiti a parte de que não está terminado. E tive que aprender que uma meia-verdade é uma mentira completa. Paulo diz que isso transforma sua vida em um campo de jogo. Quando você começa a introduzir meias-verdades e a ocultar coisas, o diabo transforma a sua vida no campo de jogo dele. O versículo 26 diz isto. Irritem-se, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a sua ira. Ouçam-me. A raiva cria um campo de jogo para Satanás. Você é uma pessoa raivosa? Porque se você for, a Bíblia diz, ouça essa raiva que você enfrenta, o que você não entregou nem confiou a Deus para agir. Mesmo no mal e nas dificuldades, você cria um campo para o inimigo e Satanás vai encontrar uma oportunidade. E quero que você saiba disso, é apenas um equilíbrio. A Bíblia ensina que existe algo chamado ira justificada. Há uma raiva correta. Sabemos que Jesus mostrou uma ira justa. Ouça isso, versículo 6. Se você marcar o versículo 6 fala sobre a ira de Deus. Acabamos de ler a ira de Deus, mas a Bíblia diz, fiquem irados, mas não pequem. Agora, a maneira de se irritar e não pecar, e eu adoro isso, você ouvirá de muitas formas diferentes, é se irritar contra o pecado, querer corrigi-lo em sua vida, querer fazer o que é certo, querer se tornar a pessoa que Deus quer que você seja, tirar essa mentira da sua vida. E então eu diria isso, eu adoro isso. Você sabia que pode saber que tipo de pessoa você é pelo que te faz ficar com raiva? Pense nisso. Muitos de nós ficamos alterados por coisas insignificantes, detalhes que não saem como queremos. Perdemos completamente a calma, vocês ficam mais irritados com esportes do que com o pecado. Adoro observar as reações quando digo essas coisas. Alguns de vocês se irritam mais com o que fazem seu time e jogadores favoritos do que com o pecado. Verdade? Vamos, verdade? Não é grande coisa, olhem para eles. Não querem comemorar porque já me conhecem. Se comemorassem muito, eu diria que é melhor celebrarem ao Senhor ainda mais do que isso. Mas nos irritamos por coisas que não importam na vida. Então, o que acontece é que em algum momento da sua vida, e digo isso com amor e compaixão, sem compreender tudo o que você enfrentou, mas muito frequentemente na vida alguém te machucou e você passa anos ainda irritado por isso, e passa anos sem se aproximar, sem se conectar e sem fazer todas essas coisas, ou até mesmo anos sem enfrentar isso no seu coração e na sua vida. Você deixa passar e isso se torna um campo de jogo onde Satanás começa a usar um relacionamento do passado para afetar sua mente e sua vida de pensamento. E agora você está prejudicando cada relacionamento futuro. E Satanás adora cada segundo disso. E o que eu diria é, ouça, Satanás usa isso para tornar todos os seus relacionamentos piores e mais difíceis. Versículo 28, veja o que diz, quem rouba não roube mais. Você tem que deixar isso de lado, afastar-se disso. É isso que ele está dizendo, a propósito aos seguidores de Cristo. Frequentemente pensamos, não sou isso ou aquilo e estou bem. E ele diz, você que rouba, não roube mais. Quero que veja que vai ainda mais além. Esse pode ser um bom ponto. Sinta-se bem, olhe isso. Mas ao contrário, deve trabalhar. Você trabalha? A Bíblia diz que deve trabalhar. Existem coisas físicas que podem acontecer em nossa vida que poderiam nos impedir de trabalhar. Mas estou aqui para dizer isto. Se você é um seguidor de Cristo e pode e deve trabalhar, você deve ter um lugar para investir sua vida. A Bíblia nos ensina isso. Ouça, realizando com suas próprias mãos o que é bom. Isso é a Bíblia. Às vezes dizemos coisas como, não sei se Deus quer que eu faça isto ou aquilo. Aí está. Você não sabia que vinha à igreja? E Deus vai dizer, aí está ali. Aí está. Realizando com suas mãos o que é bom. Por quê? Para que tenha algo a compartilhar com quem precisar. Ele diz, ei, deveríamos estar trabalhando porque Deus quer que investamos, Deus quer que doemos e façamos a diferença. Então eu diria esta manhã, você já pegou algo que não lhe pertence? Eu perguntaria aos nossos adolescentes, vocês já copiaram uma resposta em um exame? Vamos pensar em fofocas. Você já tomou o caráter de alguém? Você já tomou a vida de alguém? Você já tomou o futuro de alguém e o levou aos seus próprios lábios e à sua própria língua? Você já tomou o futuro de alguém, o escreveu e o enviou? Me espanta como muitas pessoas não se atrevem a dizer com seus lábios o que dizem, mas dizem com a ponta dos dedos. A Bíblia diz que isso simplesmente não é o que somos. Tentar derrubar as pessoas, atacá-las, ir atrás delas. Fazemos perguntas para experimentar um avivamento.
A Bíblia diz que devemos nos examinar e saber quem somos e o que devemos fazer. Mas, e quanto ao seu tempo, seus talentos, seus tesouros? Você dá isso a Deus? Porque se não o fizer, você está roubando de Deus. Quando você não dá a Deus seu tempo, energia ou recursos, lembre-se de que tudo isso vem dele. Você rouba do reino de Deus o que ele precisa para avançar. E então, sua complacência, sua apatia, sua desconexão, sua distração, quando isso acontece, você se junta ao diabo para roubar de Deus. Mesmo dentro da nossa igreja, criar uma atmosfera onde Satanás se sinta em casa, onde ele tenha chance, porque muitas pessoas não usam seu tempo, não usam seu talento, não dão seus recursos. Realmente acreditam que o céu deve estar encantado por dedicarem 1 hora ou 90 minutos no domingo para simplesmente sentar e ouvir alguém. O céu deve estar encantado por eu viver com esse nível de compromisso. Mas ainda assim você conserva seu tempo, energia e recursos. Você decide para onde vai seu dinheiro, tempo e recursos como se soubesse mais que Deus, como se fosse mais sábio que Deus. E o que acontece é que, como diz a Bíblia, meu nome é Cris e sou seu amigo. Estou apenas ensinando a Bíblia, certo? Mas o que ele diz é que você se torna um participante ativo com o inimigo ao roubar o que Deus deseja para a sua igreja, para seu reino e, em última análise, para a sua vida. Veja o versículo 29. Que nenhuma palavra corrompida saia da vossa boca, mas apenas a que seja boa para a edificação, conforme a necessidade do momento, para que transmita graça aos que a ouvem. Como você fala? Qual é a sua linguagem com seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, colegas de trabalho e aqueles que compartilham sua vida? Capítulo 5, versículo 4. Veja o que diz. Capítulo 5, versículo 4. E que não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem piadas grosseiras que não são apropriadas, mas sim ação de graças. Ele está falando de palavras que destroem as pessoas. Acho que às vezes perdemos isso de vista em nossa cultura. Ele está falando de palavras, sejam faladas ou escritas. Sejam faladas ou escritas. E ele diz que o propósito das suas palavras deve ser a edificação. Veja o que ele diz, conforme a necessidade do momento. Em resumo, precisamos ser um estímulo para os outros. Às vezes devemos nos aproximar e com amor dizer: ei, vejo que sua vida está tomando essa direção e isso me preocupa. Eu te amo, você é importante para mim e isso me preocupa. O que acontecerá na sua vida se você continuar por esse caminho? Assim devemos impulsionar as pessoas em direção a Deus, ao reino e a acreditar no que Deus pode fazer em suas vidas. Mas devemos resgatar outros do inferno, afastá-los de serem um campo de jogo do inimigo e mostrar-lhes uma maneira melhor de viver. Portanto, somos pessoas que investem, ele diz. Os versículos 30 e 31 falam sobre a amargura, criar uma oportunidade, entristecer. Não entristeçam o Espírito de Deus, não quebrem seu coração por quem foram selados para o dia da redenção. Ao se tornar seguidor de Cristo, ao se arrepender e crer em Jesus, o Espírito te sela. Seu futuro é o céu. É um fato consumado porque vocês não o ganharam, não trabalharam para isso. Assim não podem fazer nada para perdê-lo. Eu o selei com meu espírito. São meus filhos e estou em uma jornada com eles para ensiná-los, atraí-los, convencê-los, guiá-los e dirigi-los ao longo de toda a sua vida. Versículo 31. Assim, porque eu sou o capitão do barco, sou o diretor da sua vida. É isso que está dizendo, que toda amargura, ira, raiva, gritos e calúnias sejam removidos de vocês junto com toda a malícia. Notem que tudo isso é relacional. Quero dizer, tudo isso é relacional. Então, onde Satanás encontra seu maior campo de jogo? Nas relações? Nas relações. Está falando de palavras, ações, a fala e a maneira como nos tratamos. Tudo. Isso se trata disso. Diz que se você quer ser avivado, se você quer um avivamento, farei uma obra interior que terá um impacto exterior em todos com quem você entrar em contato. O efeito criado. Disso é a dor. Alguém te machuca? Quero dizer, só estou te dizendo, isso é absoluto. Fui ferido, fui prejudicado. Há algo que não gosto, algo que não quero e vou me recusar a fazer ajustes. Vou me recusar a deixar de lado e a aceitar algo novo. Em Hebreus 12:15, Deus diz que a amargura é como uma raiz, é como um câncer que entra na sua vida. Isso é o que a Bíblia ensina. Você sabe, a primavera está quase aqui. Adoro todas as cores aqui. É um lugar mais brilhante esta manhã do que o habitual. Posso dizer isso a todos? Percebi, Amy e eu caminhamos ontem à noite. Saímos e vi ervas daninhas no gramado. E imediatamente Amy disse, temos que chamar alguém para cortá-las. Precisamos cuidar das ervas daninhas. Precisamos nos encarregar disso. E isso diz, neste trecho das Escrituras, não deixe que ervas daninhas cresçam na sua vida, porque isso causará amargura. A amargura começa a se manifestar na sua vida. E ouça, a amargura se mostra na fofoca. A amargura é demonstrada no sarcasmo. Por isso está falando dessa atitude na fala.
ela se manifesta no retraimento. Ou seja, vamos lá, pense nisso. Veja, quero dizer, eu celebro casamentos, então deixe-me dizer que eu estou lá quando os olhos estão marejados e eles se olham e estão tão emocionados, sorrindo. E quero dizer, todos estão emocionados. E depois você vai para a festa após o casamento e está dançando. Depois você vai para a lua de mel e todos estão se abraçando, se beijando e se amando. Mas também estive lá para o não me toque. Vocês, pessoas espirituais, sabem o que disseram, sabem o que fizeram. Começamos a nos retrair, começamos a nos afastar. Começamos a dizer, cara, não se meta comigo, não se envolva comigo. Vemos amigos que, cara, quero dizer, você está lá fora jogando tênis com eles, jogando golfe com eles, vai jantar, passa um tempo juntos, alguém diz algo ou faz algo ou acontece algo e agora não há contato e o diabo adora os corações que chegam aqui. Ele adora os corações que chegam aqui porque sabe que pode ir ao versículo 31, caluniar com palavras de ira e raiva. E o que ele diz é, olha, quando você sente um pouco de amargura em relação a alguém, quando você se afasta um pouco de alguém, isso é o que começa a se manifestar em sua vida. Veja, se você é um fofoqueiro, fala mal de outras pessoas. Ouça-me, você está cumprindo as ordens do diabo. É como se você tivesse se unido a Satanás e criado esta vida na qual ele pode simplesmente dirigir. E o que faz Satanás? Roubar, matar e destruir. E então observe o versículo 30 quando chega até a malícia, quando chega até o clamor. E isso é exatamente o que o inimigo adora fazer em nossa vida. Certifiquemo-nos de que não haja amargura em sua vida. Você se sente ferido, foi maltratado, algo aconteceu, você foi machucado. E literalmente a palavra dá a ideia de uma espécie de ardor interior. Como homem, estou realmente incomodado por esta situação na minha vida. E antes que você perceba, começa a se manifestar em raiva e amargura. Estou chateado com isso. Isso me incomoda. Eu me sinto ferido e afetado por isso. E antes que você perceba, a raiva cresce. Você pensa, fica remoendo, se obsessa e se sente sobrecarregado. E então isso te leva a gritar. Porque o que acontece é que a amargura começa no interior e a raiva começa a se manifestar no exterior. E agora, de repente, ouça, gritar significa falar em voz alta. Logo, começamos a dizer, não te suporto e não posso acreditar que você faça coisas assim. Mas sai dessa maneira. Tenho certeza de que isso nunca aconteceu na sua casa, mas eu ouvi. Que acontece nas casas de outras pessoas e queria ensinar isso hoje. E então, o que acontece? Eu te levo à calúnia. E muitos dizem, bem, eu os conheço, mas o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre aquilo? Vocês sabem do que estou falando? Nós adoramos fazer isso. Este é o favorito na igreja. Saber, só estou preocupado com tal e tal. Sim. Então vamos e dizemos, ei, realmente deveríamos orar por tal e tal? Porque deixe-me contar o que aconteceu. Vocês, pessoas espirituais, vamos lá, certo? E nós adoramos isso. Se você tem alguém sobre quem falar, quero que fale com Deus sobre eles primeiro, e então Deus pode guiá-lo sobre como você deve falar deles a partir daí. Ele está te dizendo como fazer isso. Você começa a vociferar e caluniar, e isso simplesmente significa, quero dizer, ouça, a Bíblia está falando sobre falar mal, e só estou te dizendo antes. Sabe o quê? Pense nisso. Quero dizer, cara, estamos de pé no altar com o olhar perdido e não conseguimos pensar em nada além do futuro. E antes que você perceba, estamos dizendo, não te suporto. Você me faz sentir tão irritado. Não sei por que me casei com você. Vou te dizer uma coisa. É simplesmente o momento de nos divorciarmos. A Bíblia diz que esse é um caminho em que o inimigo transformou sua vida em seu campo de jogos. Porque Satanás, ouça com atenção, encontrou uma oportunidade. Encontrou uma oportunidade, uma área, um momento, uma coisa por onde se infiltrou. Seu objetivo sempre foi roubar, matar e destruir. E antes que você perceba sua malícia, a palavra malícia significa, ouça-me bem, desejo de fazer mal a alguém. Fui ferido e agora quero ferir, quero machucá-los. Quero que se sintam mal. Quero que sintam o efeito das minhas palavras. Quero que sintam o efeito das minhas declarações. Quero que sintam o efeito da minha vida na deles, pelo efeito que tiveram sobre a minha vida. E o que acontece é que Satanás entra e destrói um lar, destrói uma família, destrói um futuro, uma atitude, uma perspectiva. Ele faz com que uma pessoa solteira, se não estiver casada, pense, Deus não tem ninguém para mim, Deus não tem nada para mim. Então você começa a comprometer sua vida, a ajustá-la, começa a perseguir algo, um sentimento, uma emoção ou uma pessoa mais do que deseja a Deus. E Satanás simplesmente te tira do caminho e te leva diretamente para onde ele quer que você esteja. E ouça o que a Bíblia ensina, e eu te amo o suficiente para ensiná-lo. E o triste é que hoje em dia não estamos ouvindo ensino bíblico suficiente em nossa sociedade. Quem o deixou entrar? Nós o fizemos. Isso é o que você aprende aqui. Nós o deixamos entrar e então diríamos, bem, o que você faz? Você se arrepende? Essa é a lição disso.
Afaste-se disso. Não deixe isso entrar na sua vida. E quero dizer isso. Eu amo isso. E não sei quem disse isso primeiro. Poderia citar 5 ou 10 pessoas que disseram isso, mas o arrependimento não é apenas estar quebrantado por nossos pecados. É estar quebrantado de nossos pecados. Em outras palavras, diz, isso precisa sair da sua vida. Você tem que confrontá-lo. Você tem que lidar com isso. Deixá-lo de lado. Você não pode tomar decisões por esses sentimentos, emoções, passado, relacionamento. Você não pode permitir que seu futuro seja dirigido pelo seu passado. Você tem que deixar que seu futuro seja dirigido por Deus. Então você deixa tudo isso de lado e ouve a voz de Deus. Você se afasta dessa direção e toma um caminho diferente. Mas há uma segunda coisa, e é aqui que passaremos o resto do nosso tempo. Já estamos quase terminando. A segunda coisa que ele diz é esta: volte, volte. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, amigos, arrependam-se. Parem de dar oportunidade. Parem de entristecer o Espírito de Deus. Deixem essa vida de lado. Deixem isso de lado e voltem para o Deus que cura. Voltem para o Deus que faz milagres. Voltem para o Deus que consola. Não estou dizendo, supere isso, aguente firme e siga em frente. Essa não é a mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia é arrepender-se. Venha a Deus, deixe que Ele cure seu coração, que guie sua vida, entregue-se a Ele. Mas você tem que parar de pensar como está pensando, de viver como está vivendo, de permitir que sua vida continue na direção em que está indo. E você tem que voltar para Ele. O fato de você se arrepender não significa que Satanás vai desistir, não significa que ele vai embora. Eu te digo, não significa que ele simplesmente vai jogar a toalha com você. Saber? Na semana passada compartilhei que mais de 1000 vezes no Antigo Testamento a Bíblia diz, volte, 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 volte. Amigos, a Bíblia ensina a direção e o futuro da nossa vida. A obra de Deus em nossa vida pode ser obstaculizada, descarrilada, destruída, arrebatada se não chegarmos ao lugar certo. O lugar de pensamento e nossa resposta ao que chega à nossa vida. Então volte, volte. Se você quiser ver no texto, versículo 22, deixa ao seu lado. Versículo 23, renove o espírito da sua mente. Pare de pensar como está pensando e deixe que Deus em Cristo lhe ensine uma maneira diferente. Vista-se do novo homem, dessa sabedoria que Deus lhe deu. Deixe que Deus tome o controle, que Ele o guie. E note o que diz em Efésios 5, 1 e 2. Acho que captura o que estamos falando. Então, se você está lutando, me escute. Se você está lutando, se você está aqui, vamos lá. E se eu te ofendi e você está pensando algo como, não vou sair agora, mas em 1 minuto vou sair e nunca mais vou voltar. Não gostei quando ele subiu lá e agora gosto ainda menos. Veja o que ele diz. Portanto, se algo disso se tornou um campo de jogo na sua vida, seja um imitador de Deus. Sabe o que você poderia escrever aí para que entendamos melhor? Caminhe na verdade, porque esse é o contexto. Siga o seu caminho. Como você vive, para onde vai, o que faz, como fala. Ele está dizendo, caminhe na verdade. Muitos dizem, bem, eu me sinto desta maneira. Ele diz, não, seja imitador de Deus. Ouça como filhos amados, Deus te ama. Ele quer te consolar, guiar, dar sabedoria, dar entendimento. Satanás quer matar você, roubar você, destruir você. Não, como filhos amados, façam isso. Veja o que ele diz e caminhe em amor. E como lutamos com isso, veja o que ele diz. Assim como Cristo também nos amou e se entregou por nós, ele diz, amigos, temos um modelo diante de nós. Olhem para isso. Uma oferta e um sacrifício a Deus como aroma agradável. O que ele estava dizendo é que Cristo veio, tomou a ira, a pena, o castigo por nossos pecados. Ele tomou a ira, falhamos com o nosso pecado e ainda assim ele se entregou para assumir a pena por nossos pecados. E foi um aroma doce para Deus, essa oferta, esse sacrifício. E o que está dizendo, amigos, é que se vocês querem se livrar da morte em seus relacionamentos, se querem se livrar da morte em suas vidas, em suas circunstâncias e no que está acontecendo, precisam fazer uma oferta, precisam fazer um sacrifício para dizer a Deus, Deus, vou parar de perseguir minha verdade, vou parar de viver a vida do meu jeito, vou me render a ti, vou fazer do teu jeito. E Deus diz, isso é como um aroma fresco, um momento fresco em que posso começar uma nova obra. Cara, se alguma vez você chega em casa e entra e diz, ufa, eu deveria ter tirado o lixo. Ou ufa, e o cachorro precisa de um banho. Alguém sabe do que estou falando? Nunca sei em que vivem. Então só estou perguntando, você já entrou assim alguma vez? O que você faz? Deixe-me acender a vela. Vamos colocar a fragrância. Vamos borrifar alguma coisa. Vamos fazer algo melhor do que o que estamos experimentando. Vamos colocar isso em ação. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Algo melhor. Vamos colocar em ação. Saí depois de um dos serviços no domingo e encontrei um casal. E eles me disseram, pastor, cara, aqui estamos. Estamos ouvindo, estamos aprendendo e sentimos que Deus quer agir em nossas vidas, mas estamos lutando. É como se quanto mais nos comprometemos, mais difícil se torna. E eu disse a eles, fico feliz que digam isso.
Porque devo lembrá-los de que quando você cedeu terreno ao diabo, ele tem pressionado seus botões por anos, meses ou décadas. E você acha que ele vai parar de pressionar seus botões? Só estou dizendo que essa não é a realidade, mas digo que a Bíblia ensina: maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Deus diz: se você voltar a regressar, confiar, construir sua vida em mim, eu te ajudarei a superar isso. Para alguns pode levar meses, antes de chegar aonde Deus quer que estejam. Mas você fecha o campo de jogos de Satanás. Você convida a presença e o Espírito, a sabedoria e a verdade de Deus. E ouça, todas essas coisas trazem vida. Somente Satanás traz morte. Então Deus diz: envolva-me e a vida pode voltar para você. Isso é o que Ele está ensinando. E é por isso que precisamos convidar a vida para nossas vidas. Então isso é o que quero lhes dizer e oro para que vocês compreendam. Se vamos viver de acordo com a orientação de Deus, duas coisas são necessárias e são rápidas. Uma é esta, e Ele nos ensina isso aqui. Uma é simplesmente a meditação na palavra de Deus. Qual é o campo de batalha contra Satanás em sua vida? É a verdade. A verdade, Efésios capítulo 5, versículo 17. Veja o que diz: não sejam tolos. Se esta é a sua vida, o caminho que você toma e o que experimenta, morte. Ele diz para não serem tolos, mas para entenderem qual é a vontade do Senhor. Bem, a vontade de Deus se encontra na palavra de Deus. Assim ele diz: o caminho para a liberdade. O caminho para a liberdade é a verdade. A verdade te liberta ao saber o que Deus quer que você faça. Conhecer a direção em que Deus quer que você vá. E a vontade de Deus se encontra na palavra de Deus. Lembrem-se, para alguns de vocês que estão lutando. Uma vez um homem me disse na igreja: pastor, você me frustra, aquele não foi um bom dia. Posso dizer isso? E ele disse: porque te ouço falar sobre essa vida que está disponível, mas nunca consigo chegar lá. Eu nunca consigo. Estou tentando e me esforçando. E eu disse: ei, espere um momento. Você está passando tempo? Pare de se esforçar e comece a passar tempo. Ele disse: o que você quer dizer? Passe seu tempo com aquele que pode te dirigir, treinar e guiar em todas as circunstâncias da vida. Sim, você se esforça, lê uma lista do que deveria fazer e então tenta viver a vida que supostamente deve ter. Mas a Bíblia diz que todos falhamos ao tentar ser o que deveríamos ser. Você precisa começar a passar tempo e relaxar na presença do Senhor. A palavra de Deus, seu Espírito. E quando você sentir que Ele fala com você através de sua palavra, guiando e dirigindo sua vida, você se torna receptivo. Então pare de se esforçar e comece a responder. E Deus poderá te levar aonde Ele quer que você vá. O cristianismo não é apenas o que você deixa para trás. E se essa é a sua visão do cristianismo, você sempre estará frustrado. É o que você toma. Sua palavra é uma lâmpada para os meus pés, é uma luz. Todos nesta sala sabem disso. Ilustração. Não consigo ver. Acendo uma luz e não consigo ver. Chão onde está a luz. Chão onde está a luz. Não piso onde não tenho luz. Piso onde sim tenho luz. Então eu a leio, estudo, medito, memorizo, falo sobre ela. E uma das razões pelas quais estamos tão derrotados em nossa vida espiritual e em todos os nossos relacionamentos, e realmente acredito nisso de todo o coração, é que temos uma instrução bíblica inadequada. Ou seja, pense nisso, não digo isso com má intenção, porque amo a igreja de Jesus Cristo. Temos muitas igrejas centradas na diversão, em se sentir bem e em atrair multidões, mas nem todas são assim. Há muitas igrejas espetaculares, apenas certifique-se de que às vezes ela te confronte, que vá ao texto e diga o que o texto diz, porque posso lhes dizer que minha sabedoria e percepção não foram suficientes. Em um ano de casamento eu estava a caminho do divórcio. Assim de encrencados estariam se apenas me ouvissem. Por isso deveriam agradecer que prego a Bíblia e não minhas ideias. Posso dizer isso a todos? O que nos coloca em problemas é a falta de preparação. Concentre-se. Adoro dizer isso e acho que já disse tantas vezes em nossa igreja que às vezes passa despercebido. Todos temos sonhos que são uma subida íngreme, só que temos hábitos que são uma descida. Falta de instrução, falta de sabedoria, falta de percepção e temos que adquiri-las. Então medite na palavra de Deus. Adoro o casal com quem falei no domingo passado porque disseram: estamos comprometidos com nossa fé e não vamos desistir. E eu digo: vamos lá, vocês conseguem. Eu lhes dei algumas orientações sobre coisas nas quais deveriam se concentrar. Então ele diz isso, olhem para isso. Vocês precisam de sensibilidade à direção do Espírito Santo. Sensibilidade à direção do Espírito Santo. Ele diz isso. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas sejam cheios. Cheios significa ser controlados. Sejam controlados pelo Espírito. Agora, é uma ilustração muito simples. Pense nisso por um momento. Por que ele usa a bebida como ilustração? Bem, quando você bebe, se aproxima da embriaguez. Quando você está bêbado, é controlado pelo álcool em vez de ser controlado por si mesmo. E o que ele está dizendo é: pessoal, vocês devem ser controlados por Deus e não por vocês mesmos.
Você tem que fazer morrer a maneira como acredita que as coisas deveriam ser. O que você quer dizer, o que você sente, isso tem que morrer. Agora, não é interessante que no versículo 18 diz que o você deve morrer, mas também te diz que Cristo morreu por você. Então agora você morre para Ele e ganha a vida em sua verdade. O Espírito de Deus começa a te dirigir, a te guiar. Veja o que diz em João 16:3, veja isso. Mas quando vier Ele, o Espírito da verdade, de quem este versículo fala, Ele os guiará a toda a verdade, porque não falará por conta própria, mas falará tudo o que ouvir e lhes fará saber as coisas que hão de vir. Você sabe que a Bíblia ensina isso. Ouçam com atenção. Alguns de vocês vão entender. O Espírito Santo guia a palavra de Deus. Ensina o que está certo e o que está errado. A verdade do erro, o bem do mal. E com a palavra de Deus e seu Espírito, a Bíblia diz que temos tudo o que precisamos. Temos tudo o que precisamos, mas devemos nos concentrar, devemos responder. Renda! E quero que você ouça. Por favor, não pense que terminei. Isto é tudo. Vocês acreditam? Vamos lá. Terminamos. Olhem para isso. Nossa responsabilidade. Sua responsabilidade na vida. Se você se pergunta, o que Deus quer de mim? E está lutando sem saber o que fazer. Aqui está a sua responsabilidade. Peço a Deus que você ouça isso. É ser um bom administrador. Um bom administrador dos tesouros que Deus te confiou. Você sabe quais são os maiores tesouros que Deus te confiou? Sua palavra e seu Espírito. Esses são os dois maiores tesouros que Deus te deu. Se você é um seguidor de Cristo, Ele te deu sua palavra e te deu seu Espírito. E você não pode tirar isso da Bíblia. Você não pode... Isso importa. Seja um bom administrador. Você deve se apegar à palavra de Deus. Você deve aprender a ouvir o Espírito de Deus. E diriam, pastor, eu não entendo o Espírito. Isso não faz sentido para mim. Deixe-me te perguntar algo. Se eu começasse a te ligar todos os dias, sabe o que você faria no primeiro dia que eu te ligasse? Quem é esse que está me ligando? E eu diria, olá, sou o pastor Chris. Eu poderia te ligar outro dia ou dois depois, talvez algumas semanas mais tarde. Olá, como você está agora? Ei, me lembra quem é você, mas sabe o que vai acontecer eventualmente? Você vai atender o telefone e vai dizer, olá, pastor Chris, porque definitivamente aprendeu como é a minha voz, sem dúvida. E é isso que você e eu estamos fazendo. Veja, aqui está a chave. Quando nossas prioridades são as mesmas que as de Deus, você quer cura para o seu casamento, quer cura em seus relacionamentos, quer um futuro brilhante com o Senhor. Se nossas prioridades coincidirem com as de Deus, Ele pode agir para realizar grandes coisas. Mas se não, e oro para que todos entendam o que vou dizer, não são suas prioridades. Ele pode fazer pouco por nós porque tem pouco de nós. E essa é a realidade. Então deixe-me te perguntar. Aqui está. Você quer saber? Quero dizer, se você diz, realmente quero ser avivado, cara, estou cansado de continuar assim. Estou cansado de o diabo ter um campo de jogo na minha vida. Deixe-me te perguntar algo. Quanto de você Deus tem? Quero dizer, essa é a pergunta sobre o avivamento. Podemos ver uma lista da obra do diabo na vida das pessoas bem aqui. Agora, apenas pense. Acabamos de ver uma lista da obra do diabo na vida das pessoas. Qual está operando na sua? Essa é a incógnita. O que controla as áreas da sua vida? Sabe, eu disse na semana passada que cada erro não corrigido e cada pecado não arrependido em sua vida é como um rio transbordando que atravessa a sua vida, destruindo tudo ao seu redor. E Deus entra e diz isto. Este tem sido o desafio que te pedi para enfrentar todos os dias. É o Salmo 119, versículo 37. Veja o que diz. Desvia meus olhos da vaidade, de todas essas coisas mundanas e sem sentido que distraem. E que suas prioridades sejam as minhas, e restaura-me com energia renovada em sua vida e em seus caminhos. Veja, a maneira número 1 de experimentar um avivamento é dar morte definitiva às mentiras. Morte. A certas atitudes, morte. A certas palavras, morte. A certas formas de pensar de maneira eficaz. E ganhar vida na palavra de Deus, na verdade de Deus e no que Ele tem para a sua vida. E há temporadas na sua vida. Ouça com atenção, há temporadas na sua vida. E alguns de vocês estão aqui porque precisam de oração extra. Precisam de mais tempo na palavra. Precisam de mais tempo sobre a palavra. Porque a mentira se infiltrou. O campo de jogo começou com Satanás. E Deus está dizendo, quero expulsar isso da sua vida. Quero que você deixe isso de lado. Então você precisa de mais tempo me buscando, me ouvindo e aprendendo de mim, para que possamos dar morte a Satanás na sua vida. Desperta, ó adormecido, e volte à vida. Ouçam. E Deus fará brilhar sua luz, sua verdade e sua direção sobre você.